vocês quanto à utilização do software Symbol Factory. Esse software ele é bastante utilizado para os projetistas que trabalham com sistemas supervisórios, que trabalham no desenvolvimento de interface homem-máquina, no desenvolvimento de interface gráfica para automação. Esse software, o que ele tem de vantagem? É que ele tem uma galeria muito extensa quanto aos símbolos para que você consiga desenvolver essas interfaces gráficas. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui os botões, né? Tenho aqui boiler, tenho aqui computador e nós temos uma gama muito grande aqui de símbolos que podem ser utilizados. Qual que é a vantagem de utilizar essa galeria? A vantagem é que você vai reduzir a questão de horas de projeto. Em vez de você gastar uma energia para o desenvolvimento dessas imagens, você já vai ter uma galeria pronta. E o Symbol Factory faz isso para vocês. Entre as diversas vantagens que a gente tem no Symbol Factory, uma delas é a customização, né, do nosso símbolo, né, da nossa imagem. Vou pegar aqui uma categoria qualquer, vou pegar motor aqui. Motor. Selecionando o motor, então nós temos diversos tipos de motor. Então vou escolher aqui um símbolo qualquer. E aqui nós temos a configuração desse símbolo. O que eu consigo alterar aqui? Eu consigo alterar o fill color dele. Tem a opção original, a opção sombreada, solid ou a opção oca, né? Então eu vou mudar aqui, ó. Essa aqui é a opção sombreada. Essa aqui já é um solid, fica um desenho com uma menor definição. Aqui nós já temos a opção oca, que ele parece totalmente transparente, né? Então, por exemplo, aqui na opção sombreada, por exemplo, eu consigo alterar a cor. Então, eu consigo colocar a cor que eu queira, né? Azul, quero colocar verde, enfim, qualquer cor que eu queira eu posso pôr aqui. Aqui eu consigo alterar a orientação, né? Então aqui é horizontal, eu fiz a questão de fundo dessa imagem, né? Que por padrão o fundo dela vem transparente, né? Mas eu consigo colocar um background color aqui. Por exemplo, colocar aqui um vermelho, aparece o fundo vermelho. E assim eu consigo personalizar quanto a cores e posição do meu símbolo, né? Customizar com a forma que mais se encaixe na minha aplicação. Vou voltar aqui para o padrão. Muito bem. Essa imagem aqui que eu tenho, como que eu uso ela? Então, existem diversas formas de você utilizar. Então, quando você clicar com o botão direito sobre a imagem, ele vai te permitir diversas cópias, né? Essas cópias aqui, quando você selecionar, significa que ele copiou essa imagem e a extensão vai ser PMP, essa GIF, essa JPEG e assim por diante. As mesmas opções que eu tenho no botão direito, eu tenho aqui na parte superior também, tá? Uma outra questão interessante é que você pode alternar o modo de visualização desses símbolos aqui. Você pode pôr no modo básico, você pode ver que esse símbolo vai ficar um pouco mais simples, né? Esse aqui é o modo básico e esse aqui é o modo, vamos dizer assim, avançado do símbolo, usando mais brilho, um degradê, né? Assim você tem assim, um símbolo com mais interface gráfica, com mais visualização de características, de detalhes no desenho. Muito bem. Algumas coisas importantes. Então, para eu poder usar esse símbolo, basta você copiar ele, copiar no BMP aqui. Deixa eu abrir aqui um point, só para vocês verem que a partir do momento que você copiou, já está na memória, então você já tem um símbolo disponível ali para você trabalhar. Então, se você está usando o seu sistema supervisório, por exemplo, Elipse, alguma coisa nesse sentido, você consegue criar ali sua biblioteca, né? sua galeria de imagens, copiando e colando e salvando essas imagens conforme você vai precisando. Muito bem. Só que daí, por exemplo, se eu pegar esse motor aqui, eu quero um motor azul, vamos pegar aqui um motor vermelho,
Então vou mudar aqui para sombreado, vou colocar aqui o motor vermelho, ok? Né? E eu vou exportar esse símbolo. O exportar, ele vai já salvar a minha imagem. Então eu vou ter aqui a imagem com diversos formatos. Então eu vou usar aqui PMP, por exemplo. Motor 1, V na frente de vermelho. Aí se eu quero motor verde, eu venho aqui, mudo para o verde, ok, tá lá. Mando exportar de novo o símbolo, daí escolho lá BMP, já tenho lá o vermelho, agora eu vou ter o verde, né? Se eu for lá nessa pastinha, tem lá os dois símbolos para usar, o verde, tá aí, e o vermelho, tá aqui. Bom, no entanto, você trabalhar com imagens tipo BMP, IF, né? Você tem uma perda de qualidade da imagem e ao mesmo tempo você vai ter mais horas de projeto. Por quê? Se eu quero fazer uma animação com uma bomba ligada e uma bomba desligada, um motor ligado ou desligado, eu vou ter que ter duas imagens, uma vermelha representando um estado do meu motor e uma outra, por exemplo, vermelha, representando outro estado do meu motor. De tal forma que essas duas imagens que eu vou pegar como referência para trabalhar no meu sistema supervisório. Né? Então eu vou alternando a imagem, hora mostra uma, hora mostra outra, daí dá o efeito de ligado e desligado, por exemplo. No entanto, o que eu oriento vocês? Trabalharem com as imagens vetorizadas. Então deixa eu abrir aqui o ajuda aqui do Symbol Factory. Né? Aqui ó, os formatos permitidos. Então olha aqui que interessante, ó. Formato vetorizado. Então a gente tem o WMF, VML, SVG e o XAML. Tá? Os demais outros aqui são imagens simples. Tá? Muito bem. O que acontece? No formato vetorizado, vamos dar uma atenção aqui para esse formato XAML, que já é uma evolução das imagens vetorizadas. Tá? Então, alguns softwares de desenvolvimento de sistema supervisório não têm suporte para esse tipo de imagem. Outra alternativa seria esse WMF aqui, ó. E o WMF é uma imagem vetorizada, por exemplo, o Ellipse E3, que eu vou passar o exemplo aqui de aplicação, ele tem suporte para esse tipo de imagem aqui. No entanto, eu tenho que trabalhar, ó, somente com a simbologia básica. Já uma simbologia mais avançada não tem suporte para isso. O que é o básico e o que é o avançado? É essa questão aqui, ó, a maneira de visualizar. Esse motor aqui está numa visualização com mais características, com mais definições. Se eu for para o modo básico, eu tenho o mesmo motor, ele continua sendo ali praticamente assim a olho nu, não tem muita diferença, mas é um desenho mais simples do que o modo aqui avançado, ok? Então, no modo básico você pode ver que a imagem fica um pouquinho mais quadradinha, né? Ou seja, perde um pouquinho aí de característica gráfica. Bom, dito isso para vocês, por que é importante a gente trabalhar com a imagem vetorizada? Pelo seguinte, ó. Por exemplo, vou pegar esse motor aqui, ó, vou mandar exportar o símbolo. Só que eu vou exportar já num formato aqui, ó, WMF, que é o formato de uma imagem vetorizada. Eu poderia usar esse? Poderia, mas no Ellipse eu não vou conseguir reproduzir essa imagem. Então eu estou usando aqui o WMF. Se não aparecer essa opção para vocês, não esqueçam que se eu tiver aqui no modo avançado, que é desenho com mais recurso gráfico aqui, na hora que eu for exportar, vocês podem observar que não vai ter opção. Então eu sou obrigado a colocar no modo, né, básico aqui, né? E aí quando eu for exportar, aí eu tenho a opção aqui, ó, metafile, né? É o WMF. Então eu vou escolher essa opção e vou colocar aqui motor 1, salvar. Ok.
Salvei lá, se eu for naquela pastinha lá, onde está meu motor, tá lá, eu tenho um arquivo, tem aquele verde e vermelho lá, anterior que a gente mexeu, né? E tenho aqui o arquivo, o metadados, né, o metafile aqui do nosso motor, que é naquele formato, né, vetorizado. O que esse formato traz de, de vantagem para a gente? Eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, vou abrir o Ellipse, né, o E3 aqui. Tá aqui. Rodar a versão demo. Ok. Vamos iniciar. E aqui eu vou criar um projeto rapidamente, tá? Novo projeto, avança. Projeto 3, vou deixar esse nome aqui sugerido, né? Manter essa resolução, não. Aí, é só para a gente criar uma tela aqui para trabalhar com a imagem. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu quisesse trabalhar com aqueles dois motores aqui, né? Então eu teria que inserir as imagens aqui. Vou ter uma opção aqui chamada figura. Nessa figura eu vou lá e escolho o motorzinho lá. Tá aí. Vem aqui, outra figura. Vou lá, motor dele. Peguei a mesma. Deixa eu pegar a outra. Verde, tá aí. Eu dou uma ajustada aqui na resolução para não ficar distorcida. Aí eu tenho os dois motores. Você pode ver que eu já tenho uma perda aqui, né? Porque é uma imagem, já ficou tudo quadriculadinho, tudo, né? Eu já tenho uma perda de resolução. Mas, por exemplo, se eu quisesse, quando eu apertar um botão, por exemplo, alternar-se entre vermelho e verde, né? Então, vou fazer aqui rapidamente. Para quem não conhece o Ellipse, o E3, eu tenho vídeos aí na playlist explicando como vocês fazerem algumas animações, usarem, criarem um projeto do zero com o Ellipse. Então, eu vou adicionar um botão aqui. Esse botão, vou dar um nome para ele, então selecionei, vou aqui na opção Capture, escolher aqui ó, on-off, né? Beleza. Então tem um botão, vou criar uma tag interna para mudar, né? Para ele armazenar ali meu bit. Na hora que eu apertar esse botão, a hora vai estar true. Na hora que eu apertar de novo, a hora vai estar false, né? Alternando entre 0 e 1 ali, só para a gente conseguir ser a fonte da mudança aqui dos motores. Então eu venho aqui, objeto de dados, botão direito, né? Em cima de dados, botão direito, inserir, panel e uma tag interna. Essa tag interna é como se fosse uma memória lá do meu controlador, né? Sei lá, liga, desliga lá, é um M0.0, por exemplo. Eu estou pegando lá no meu CLP. Só que aqui eu estou usando uma tag interna somente para a gente simular e entender como funciona. Tá aí, a tag interna está aí, criada, tudo certinho. O que eu vou fazer? Eu vou criar um script para esse botão, para quando eu apertar ele, mudar o valor dessa tag interna. Ora esse valor ser true e ora esse valor ser falso, ou seja, eu estou ativando e desativando o bit. E conforme esse bit alternar, eu vou fazer mudar essas figuras aqui. Então, vou clicar no meu botão, venho aqui, seleciono meu botão, venho aqui em scripts, e aqui tem um script, um pré-script pronto, né, que é o pick inverte valor, dá para a gente usar ele tranquilamente aí. Então vou clicar aqui no pick inverte valor, aqui eu escolho a tag, então no caso é a tag que a gente inseriu, é M0.0, e aqui quais são os valores que ele vai trabalhar. Então são booleanos, os dois, hora vai ser falso, hora vai ser true. Então esse aqui inverte o valor. Então quando acontecer esse evento clique, se ele está falso ele vai para true, e se eu apertar de novo ele está true e vai para falso. Então ele fica alternando conforme o comando que eu mando, conforme eu clico no meu botão. Então eu vou voltar aqui em design, tá ok. Se eu simular aqui, já tem o meu botão funcionando ali, ok. Bom, muito bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou finalizar aqui a minha configuração para quando eu apertar o meu botão, alterne entre vermelho e verde.
Então, como que eu faço isso? Aqui na minha figura, né, no meu objeto, meu motor vermelho, vou nas propriedades dele. E aqui em associações eu procuro uma propriedade chamada visível, né, que é se minha imagem vai estar visível ou não. Aí eu coloco uma conexão digital e nessa conexão digital, por exemplo, aqui eu vou colocar true para quando ele estiver ligado. Então, essa imagem vai estar visível quando a minha fonte, que eu vou linkar aqui agora, que é a minha M0.0, for true. Se ela for false, vai estar desabilitado, ou seja, essa imagem não vai estar visível. E a outra imagem eu faço a mesma coisa, só que inverso. Né? Então eu venho aqui nas propriedades da imagem, associações, procuro a propriedade visível, está aqui, conexão digital, tá ok? E aqui, pessoal, aonde está ligado que eu coloquei true lá no vermelho, vou deixar false aqui. E no desligado, que é false no vermelho, aqui vai ser true, ou seja, o inverso. E quem que vai comandar? Sempre vai ser essa memória aqui, M0.0. Vamos entender o que acontece. Quando essa memória for false, vai estar o verde ligado e o vermelho desligado. Quando essa memória for true, vai desligar o meu verde e vai ligar o meu vermelho. Se a gente clicar no vermelho, olha aqui como que tá. O ligado é true. Já o verde, o ligado é false. No vermelho, o desligado é false e no verde, o ligado é true. Ou seja, vai estar alternando. E esse ligado e desligado aqui reflete na visibilidade da imagem. Okay? Então, se eu simular aqui, olha o que acontece. Ó, apareceu o verde. Se eu apertar, oculta o verde e aparece o vermelho. E assim vai. Então, o que a gente coloca? Coloca uma imagem sobre a outra, né? Sobrepõe uma sobre a outra. As imagens iguais, cores diferentes. Aí eu consigo fazer a animação aí de motor ligado e desligado, por exemplo. Só que vocês viram o tanto, né? O tanto de caminhos e recursos e configurações que é necessário. Se eu trabalhar com a imagem vetorizada, que eu vou mostrar aqui para vocês, só relembrando, né? A gente enviou duas imagens no formato BMP e nós temos aqui uma imagem no formato vetorizado. Motor 1 aqui. Olha que interessante. Ó. Eu vim aqui em recursos, vendo recursos, botão direito, vou inserir um recurso no nosso projeto. Ok, aí ele aparece a janela para você escolher o recurso, eu vou escolher a imagem vetorizada. Ok, tá lá, apareceu. Quando você adiciona o recurso aqui, automaticamente lá na galeria do Elipse, vai aparecer aqui, ó, recursos de projetos. Se eu clicar nele, olha lá meu motor. Eu posso arrastar para cá. E o detalhe, eu posso aumentar o tamanho e como ela é vetorizada, olha que interessante. Olha a diferença de resolução de uma imagem para outra. Estamos falando da mesma imagem. Né? Aí esse motor aqui eu consigo fazer o que, por exemplo? Ó. Venho aqui ó, no Overhard Fill Mode, colocar aqui Solid Fill, por exemplo. Lembra daquela configuração que a gente fazia lá no Symbol Factor? Com a imagem vetorizada aqui no Elipse, né, a gente consegue fazer essas mudanças aqui. Eu não preciso ter duas imagens, eu alterno aqui. De tal forma que, por exemplo, se eu quiser escolher outra cor, eu escolho. Vou colocar o verde aqui, eu coloco. E assim eu configuro meu objeto conforme eu preciso. Vamos fazer ele alternar de cor. Como que eu faria isso? Olha como que fica mais simples. Em vez de eu ter dois objetos, igual eu fiz aqui, né, para ficar visível ou não, né, alternando a visibilidade, eu venho aqui no meu objeto que é vetorizado, venho aqui na opção Overhard,
Over the Fill Color, que é a que muda, essa propriedade Over the Fill Color é a que muda a cor do meu motor. Então eu venho aqui, faço a conexão digital e falo: quando tiver ligado, vermelho. Quando tiver desligado, por exemplo, verde. Quem que vai comandar? Aquela fonte, o botão lá, M0.0, por exemplo. Vou fechar aqui, vou simular. Olha que interessante, ó. Primeira coisa, qualidade das imagens. Ó, a gente tem um fundo aqui ficou totalmente sem fundo. Tem uma imagem aqui com menos resolução, essa aqui já tem mais. E vou alternar meu botão. Ó. Aqui eu tenho que fazer aquela estratégia de visualização da imagem. Aqui eu só mudo a cor de fundo dela de uma maneira bem mais prática. Né? Então, teoricamente, aqui eu estou usando duas imagens, enquanto aqui eu estou usando apenas uma. Então, essa é a grande sacada de você usar uma imagem vetorizada. O que eu faço normalmente? Eu venho aqui no meu projeto ali de supervisório, escolho aqui as imagens que eu preciso. Eu quero usar esse motor. E vou exportando o símbolo. Aí eu coloco lá motor 14 e vou criando a minha pastinha, né? Todas no formato WMF, né? Que é o metafile ali. Vou criando ali a minha pastinha com um monte com as imagens que eu preciso. Vou salvando. Depois que foi definido isso daí, eu venho aqui e vou adicionando recurso. Então, eu venho aqui inserir recurso no projeto, lá motor 14. Então, já tem um segundo motor aqui. E se eu vier aqui na galeria, lá o motor 14 já está aqui para eu trabalhar. Ok? Bom, pessoal, basicamente o Single Factor funciona dessa forma, né? Te auxilia nesse sentido. Espero que eu tenha dado uma visão legal sobre a imagem, trabalhar com a imagem BMP, JPEG, as desvantagens que você tem, né? Não significa que você não possa usar, claro que você pode. No entanto, você trabalhar com o metafile, né? Ou seja, trabalhar com a imagem vetorizada é muito melhor, tanto na resolução também quanto na configuração, na animação daquela imagem. Abraço, até a próxima.